Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Que a espiritualidade amiga da Casa de José possa nos envolver, nos amparar. Se isso já é importante numa situação normal, mas ainda se torna hoje, porque, como o Rubens falou, a gente foi pego de surpresa, a palestrante teve um problema, e nós vamos então aqui, não é fazer uma palestra, né? Nós vamos pensar juntos, refletirmos juntos sobre alguns ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 9, que fala dos que são brandos e pacíficos. Os que são brandos e pacíficos é uma das bem-aventuranças que Jesus trouxe para nós naquele famoso Sermão do Monte, né? Foi o primeiro ato público de Jesus, né? Mantidas as devidas proporções, foi a oportunidade que Jesus teve de sinalizar qual seria a plataforma de mensagens que ele traria para a gente. Como se fosse um político que chega e diz, olha, o meu programa de governo é esse. As bem-aventuranças nada mais foi do que isso. Por isso foi o primeiro ato público de Jesus. Ele falou nas bem-aventuranças tudo que ele pretendia trazer de mensagens para nós. Tanto é que é de tamanha importância esse momento que Mahatma Gandhi, que não era cristão, ele disse o seguinte: se todos os ensinamentos religiosos que temos até hoje forem perdidos e o Sermão do Monte for preservado, não teremos perdido nada. Tamanha a importância das mensagens que ele trouxe através das bem-aventuranças na ocasião do Sermão do Monte. E essa é uma delas. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É uma dessas bem-aventuranças, é uma daqueles que Jesus anunciou no seu primeiro ato de vida pública. Então, nós vamos hoje, dentro dessas bem-aventuranças aqui no Evangelho, nós vamos abordar 3 itens que são mensagens trazidas pelos Espíritos dentro desse capítulo, né? O capítulo da bem-aventurança foi o que Jesus falou nesse momento, depois o Evangelho vem discutindo o assunto e depois tem a parte das instruções dos Espíritos, que são espíritos diversos e cada um coloca o seu posicionamento a respeito daquele tema. E cabe a nós hoje refletirmos um pouquinho sobre 3 mensagens trazidas por espíritos. 2 trazidas por um espírito, que é Lázaro, e uma por um espírito amigo. Todas as 3 falando de algum tema importante para nós e que tem a ver com ser manso e pacífico. Então, hoje nós vamos falar de afabilidade e doçura, vamos falar de obediência e resignação, e vamos falar também de paciência. Paciência sobra na gente, né? Não sobra, não? Temos uma paciência, não é não? As iguais que elas contam assim, você está no ponto do ônibus, está atrasado para o trabalho. Aí você olha assim, o ônibus não vem. E a hora está passando e você está apressado para o trabalho. Aí daqui a pouco você avista o ônibus lá longe. Aí o ônibus vem se aproximando, você fica um pouco mais feliz, né? Aí você, faz sinal. O que o ônibus faz? Passa direto. Aí a gente diz assim, vai com Deus, meu filho. Aí, é isso que a gente fala?
boa sorte, tenha um bom dia. É assim que a gente faz, né? Porque a gente tem muita paciência, né? Porque a gente tem muita paciência. É assim que nós somos. Por isso que a gente precisa, a toda hora, estar falando dessas coisas. Principalmente quem está aqui falando, né? Porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então sou eu que preciso de ouvir, né? Aliás, se vocês me perguntarem se eu perco a paciência, eu vou dizer que vocês são tudo mentirosos. Porque eu não posso perder o que eu não tenho, gente. Eu não posso perder o que eu não tenho. Então eu não perco. Eu não tenho mesmo, né? Mas então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos começar lá com a afabilidade e doçura. É uma mensagem do Espírito Lázaro, foi dada em Paris no ano de 1861. Eu vou ler toda a mensagem e depois a gente tenta conversar um pouquinho sobre o conteúdo que essa mensagem está trazendo. Olha lá, afabilidade e doçura. Aí ele diz assim, ó, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. Olha aí, ó. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. A gente vai voltar aqui, vamos seguir. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agastem, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. O que a gente leu aqui lembra algumas pessoas? Lembra?
Porque eu só posso falar de mim, tá, gente? Eu não posso falar dos outros, não. São vícios que a gente ainda apresenta. Olha aqui o que ele está falando para nós, ó. Na primeira linha, tranquilo. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Beleza. Lei do amor, lei de Deus, né? A afabilidade e a doçura é a expressão, é uma das formas de expressão da lei do amor. Beleza. Eu lembro quando eu falei aqui da paciência, que eu não perdi a paciência? Não perco porque não tenho, né? Porque eu Vicente, ó, sempre dizendo, ó, eu falo sempre por mim, se eu disser para vocês assim, que eu perdi a paciência, eu estou blefando. Eu estou me fazendo passar por uma coisa que eu não sou, porque eu não tenho mesmo. Eu não tenho mesmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a educação, não que a educação seja uma coisa ruim, a educação é uma coisa boa. Mas a educação é só um instrumento. E como qualquer instrumento, eu posso usar para o bem e para o mal, não é? Eu estou com uma enxada. Eu posso usar para arar a terra para plantar uma planta, ou se eu não gostar do jardineiro, eu racho a cabeça dele. É o mesmo instrumento. A enxada é ruim? Não. O instrumento é neutro. Ruim é quem opera, ruim ou bom é quem opera aquela ferramenta. A educação é coisa boa, é necessária para o nosso crescimento, né? Juntamente com não só a educação intelectual, acúmulo de conhecimento, mas principalmente a educação moral. Essa que é importante. Mas a gente pode usar isso para colocar um verniz, né? Todo mundo chega aqui, pô, ó, o Vicente, ó, cara bacana pra caramba, eu vou lá no centro, me trata assim, ó, cheio de educação, cheio de zelo, de interesse, pergunta se eu quero uma água, se eu estou confortável sentado no meu canto. Mas aí quer saber quem é o Vicente? Vai lá na casa dele e pergunta para a mulher dele, a Conceição. Será que o Vicente daqui é o de lá? Ou o Vicente usa o verniz da educação para se passar aqui por alguma coisa que não é? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Eu posso dizer para vocês que eu estou tentando ser cada vez menos assim, mas que eu ainda escorrego? Escorrego. Não sei se vocês escorregam, mas eu escorrego. Eu escorrego, tá? Eu só posso falar de mim, não posso falar de mais ninguém, né? E o que ele diz aqui, eu passei por situação dessa, né? Aquela coisa assim, a gente está na rua e alguém se impõe a nós e por algum motivo qualquer, ou porque o cara é mais forte ou porque tem mais poder, a gente, né? Aí chega em casa, descasca em quem você vê que é mais fraco que você. Isso acontece, gente. Quando eu trabalhava, né, eu tinha um chefe que era o cão chupando manga. Mas assim de fazer grosseria, de tratar mesmo as pessoas, né? Ele não tinha limite, mas tinha algumas bocas lá em casa que precisava de alimentar, né? Ou eu entrava em conflito, ou eu entrava em conflito e não ia comer, nem pagar minhas contas, eu aceitava para poder comer da comida da minha família e continuar pagando minhas contas. Mas tinha dia, né? Eu chegava em casa, aí Conceição me olhava assim, ó, deixa fulano lá fora, hein? Não traz ele para dentro de casa, não. Né? Porque a gente vai tender a descontar no lado mais fraco. É assim, gente. Fazemos isso. Eu estou perguntando, não estou dizendo o que vocês fazem, né? Cada um sabe de si.
Mas é disso que ele vem falando aqui, para a gente tomar cuidado com as falsas aparências. Pessoas que apresentam falsa bonomia. Aí diz assim, né? Outra coisa também que a gente faz, né? Todo mundo vem aqui, conhece o Vicente, né? Bonzinho, Vicente com a auréola de anjinho aqui, tudo. Vem, cheio de dedinho, cheio de coisa. Aí chega lá fora, o Vicente está descuidado, não olhou quem está à volta, o Vicente encontrou uma senhora lá e está descascando em cima dela, fazendo uma grosseria. Caramba, mas você viu o Vicente? Era tão bonzinho, olha como ele ficou agora. Gente, ninguém anda para trás. O Vicente não era bonzinho. O Vicente se fazia de bonzinho para enganar vocês. Mas o Vicente, em realidade, era aquilo que estava lá. Então, olho vivo. Olho vivo. Né? A gente precisa estar atento. Eu preciso estar atento a quem? Ao Rubens? A Kátia? A Leila? A Romilda? Eu tenho que estar atento a mim. Quando eu falo assim, a gente tem que estar atento, não é para tomar conta do outro, não. Para tomar conta de si. Para tomar conta de si, tomar conta do outro é mole, cara. Né? Molinho. Não é assim? A gente, quando vê um jogo de futebol, pô, mas o cara perdeu aquele gol lá, perna de pau, como é que pode? É muito fácil. E se eu estivesse lá? E se eu estivesse lá? Então, quando a gente fala assim, abre o olho e toma conta, é cada um de si. Porque nós somos o resultado de cada um de nós. Se cada um de nós se melhora, o todo se melhora automaticamente. Ok? Para a gente pensar. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos falar da paciência, ó. Paciência. Vamos falar da paciência, ó. Essa é a mensagem de um espírito amigo que passou para nós em Harvard em 1862. Vamos ver o que esse espírito amigo falou para a gente de paciência. Ó. A dor, olha só que coisa, hein, cara? Só a doutrina espírita mesmo para falar isso, né? Por isso que algumas pessoas acham que a gente, lá fora, a gente fala que é espírita, acha que a gente é lelé da cuca. Né? Porque só a doutrina espírita para dizer assim, a dor é uma bênção de Deus. Uma bênção. Os caras são loucos, né? Dizer que a dor é uma bênção, quem é que gosta de dor? Nós vamos falar da dor daqui a pouquinho. Ó. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não é para qualquer um, hein? É para os eleitos, é escolhido a dedo. Tem alguém aqui que não é eleito, gente? Tem alguém aqui que não foi escolhido a dedo? Não tem dor? Tem? Eu tenho. Vamos lá. Ó, e aqui eu falo não é só da dor física não, hein, gente? Tem uma dor pior que a física. A dor moral, tá? A dor moral. Mas vamos que vamos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Olha só. Antes bendizei de Deus onipotente que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória do céu. Olha aí. Bendizei. Senhor, obrigado pela dor. Mas é, gente. Mas ele faz isso lá fora, esse cara é maluco. Eu tive um colega no trabalho que uma vez, ele comentando do nada, que a minha mãe deve estar maluca. Eu disse, mas por quê? Ela disse que o amigo dela lá, que passou por um momento difícil, disse para ele agradecer a Deus. Ela não pode estar no juízo normal. Porque não entende o mecanismo da vida. Vamos seguir. Sede paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres
é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Aqui então, meu irmão, aqui então é que a gente pira. Aqui fica todo mundo pirado na batatinha. Olha lá, ó. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Essa aqui, interna, põe no hospício, porque agora não tem mais jeito. De perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para nos trazer o sofrimento. Nós vamos falar disso aqui, mas vamos voltar aqui nesse ponto, já já. Isso aqui tem uma coisa interessante. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Tudo bem, está dizendo que o que Deus nos envia, as bênçãos de Deus são muito mais do que as dores. Até porque, quando Ele permite que a gente sofra, Ele não faz a gente sofrer não, tá, gente? Ele só permite, a gente vai ver por quê. Quando Ele permite, Ele nos dá também um instrumento para a gente vencer aquilo. Ele permite que a gente tenha a doença, mas nos dá também um remédio. A gente que não sabe utilizar. A gente que não sabe utilizar. Vamos lá. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Gente, Deus não criou a gente para sofrer. A dor, quando traz aqui, quando o Espírito traz isso aqui é muito importante da gente entender, senão somos taxados de loucos. Não é que a gente goste da dor, a gente vai falar disso à frente quando chegar na resignação. O problema é o seguinte, quem conhece um pouco de doutrina, já está no Espiritismo há um pouquinho mais de tempo, sabe que os Espíritos nos dizem que fomos todos, sem exceção, criados simples e ignorantes. E que ao longo do nosso caminho, da nossa jornada enquanto espírito, vamos fazendo escolhas. E essas escolhas que a gente faz, porque o que acontece? Se não formos criados simples e ignorantes, que conhecimento nós temos para começar a fazer escolhas? Então, num primeiro momento, nós somos muito guiados pela providência divina, pelo instinto que a gente traz. À medida que vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo livre-arbítrio e vamos fazendo escolhas também através da nossa inteligência, da nossa razão. E aí começamos a nos deixar iludir por determinadas coisas e nos desviamos do caminho reto. Que caminho reto é esse? As leis divinas. A dor, ela surge para nos avisar que nós estamos saindo da estrada. Imaginem vocês dirigindo numa estrada totalmente asfaltada. Em volta, só terra e barro. Suponha que você cochile um pouquinho no volante, o carro está na estrada asfaltada, ele está beleza.
se distraiu, dormiu-se. Foi para a estrada de barro, o carro vai começar a pular, o que vai acontecer? Você vai acordar, oba, estou fora da estrada, tem que voltar. A dor é isso, gente. A dor que o Pai permite não nos dar, porque ela é fruto. A dor é fruto de comportamentos que nós tivemos anteriormente. O que a gente planta, a gente colhe. E se eu planto maçã, jamais vou colher banana. A semeadura é livre. Eu planto o que eu quiser. A colheita é obrigatória. Eu vou obrigatoriamente colher o que eu plantei. Então a dor é para sinalizar a gente isso. Vocês querem ver uma coisa? Vou aqui para o Giló na Manteiga. Aí chego lá, dá um rodízio de pizza, começa a comer. Como igual um boi. Daqui a pouco, o que começa a acontecer? Eu começo a ter um mal, não é? Aquele mal-estar, ele vem para quê? Diz assim, ô glutão, tu para de comer ou tu vai cair morto aí de tanto comer, cara. Isso já aconteceu comigo. Pois é, e com quem que não aconteceu? Né? Ainda mais que a gente está no rodízio, e vou dar prejuízo pro cara. Aí, ó, se ferra, não é assim? Qual a finalidade do mal-estar? Para dizer para a gente, ó, para aí, campeão. Então, dor, mal-estar, essas coisas todas, ela tem a finalidade de nos sinalizar que alguma coisa a gente está fazendo que precisa corrigir. Por isso que ela é bendita. Não é porque a gente é masoquista e gosta de sofrer, não, gente. É que ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade. É sinalizar para nós que nós estamos saindo do caminho. Eu estou entrando na estrada de barro, cheia de buraco. E se eu fico muito tempo na estrada de barro, cheia de buraco, quando eu volto com o carro para a pista, o que acontece? Já desbalanceou a roda, empenou a direção. Pode acontecer. É o que acontece muitas vezes. Percebe a dor, quando volta, vai dar um trabalhão para mandar aquela dor embora e a gente voltar ao normal. Por isso que a dor é bendita, gente. Ela é o grande sinalizador para nós. E a gente precisa ter paciência para entender isso. Mais do que paciência, precisamos de resignação, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Então, por isso, que é uma dádiva bendita que Deus mandou aos seus eleitos. Como todos nós saímos da estrada, então todos nós somos premiados com ela, né? Todos nós somos. Quem aqui nesse planeta não passa por dor? Quem? Ninguém. Se já tivesse apto a não passar por dor, não estava nem nesse planeta mais, estava num outro melhor, né? Então as dores são consequências dos nossos próprios atos. Então Deus não me deu ela, Ele permite que eu a tenha para que eu perceba que eu estou em equívoco e que preciso voltar para o caminho reto. Então Ele permite, Ele não nos dá. A diferença nisso aí, tá? As leis de Deus, ela é só de bondade e amor. O mal acontece toda vez que a gente se desvia da lei divina. Mas o mal em si, ele não foi criado, ele não existe. Então, existem as leis divinas, que são capazes de nos dar felicidade, de nos orientar. Se a gente não segue, aí é que o mal aparece. Mas foi porque eu me desviei. E como eu preciso de alguma coisa para me alertar, o Pai permite que aconteça. Mas, às vezes, alguém vem como instrumento dessa dor. Né? Alguém vem como instrumento dessa dor. E é o que ele coloca aqui, ó. Outra, porém, muito mais penosa e muito mais meritória, a de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer. Fácil, né? O Rubens toda hora tenta me prejudicar, puxar o meu tapete.
o que eu faço? Rubens, meu amigo, vou rezar por você, que tudo corra bem contigo. É assim que a gente faz? Mas é isso que ele está mandando a gente fazer, cara. É isso que ele está dizendo para fazer. Mas só que aqui tem um macetinho, tá? Eu vou falar dele bem rapidinho, senão a gente não entra em resignação. Esses assuntos são bons. Isso aqui se assemelha muito com amar o inimigo, concordam? Concordam comigo? Quando ele diz para a gente perdoar aquele que nos causa sofrimento, ele está dizendo, olha, ama o teu inimigo ali. E é fácil isso, né? Quando a gente pergunta, eu não consigo não. Como é que eu vou amar quem quer me prejudicar? Eu não consigo não. Mas aqui tem um macetezinho, tá? O que é amar o inimigo? O que é amar o inimigo? O próprio Evangelho nos diz, aqui é um parênteses que eu estou fazendo, que amar o inimigo não é você andar de braços dados com ele. Se eu considero o Rubens uma pessoa nociva para mim, eu amar o Rubens não é dar o braço a ele, Rubens, vamos ali pescar um peixe, vamos ali jogar um futebol, vamos ali tomar um refrigerante. Não é isso. Né? Os espíritos reconhecem que não é isso, porque aquelas pessoas que a gente sabe que quer nos prejudicar, a gente tem um pé atrás, é diferente de outras, por exemplo, eu gosto pra caramba da Romilda, eu não posso nutrir pelo Rubens o mesmo sentimento que eu nutro pela Romilda. Né? Porque eu sei que a Romilda é minha amiga, só me quer o meu bem, e o Rubens, se eu bobear, ele vai me dar uma rasteira. Então, o que é amar o inimigo? E Jesus sabia dessa limitação nossa. Jesus sabia. O grande problema está na palavra amar. A gente usa aqui amar, se a gente conhece uma pessoa ali na rua e vai fazer, chamam de fazer amor, vai ter uma relação sexual com aquela pessoa, o que a gente diz? Vou fazer amor, não é isso que a gente fala? Se eu gosto muito do meu irmão e da minha irmã, eu digo assim, eu amo a minha irmã. É a mesma palavra que eu utilizei para falar que vai fazer sexo? É a mesma, não é? Amor? Eu amo minha irmã, eu vou fazer amor com uma pessoa. É a mesma palavra, amor, não é? O Rubens é meu amigo. Eu digo assim, eu amo o Rubens. Usei a mesma palavra de novo? Para falar de um amor que eu tenho por um amigo, usei a mesma palavra para falar de um amor que eu tenho por um familiar, minha irmã, e da mesma palavra que eu usei para falar de amor carnal, usei o mesmo vocábulo. Usei ou não usei? Pois é. Aí está o grande problema. No grego, tinha 4 palavras para designar o que é amor. Quando queria falar do amor carnal, usava a palavra eros. A gente conhece essa palavra, né? Quando queria falar de um amor de um amigo, usava a palavra estorgé. E se eu queria falar do amor de um familiar, de um irmão, aliás, o contrário, se eu queria falar de um amor de um irmão, de um familiar, eu usava a palavra estorgé. Se eu queria falar do amor de um amigo, eu usava a palavra filo. E tinha uma outra palavra que falava para expressar um amor comportamental, um amor que significava atitude, decisão, que era a palavra ágape. Então vocês vejam que lá no grego tinha 4 palavras diferentes para falar de 4 coisas diferentes que a gente tem aqui que usam a palavra só, daí a confusão. Quando Jesus se referia a amar o próximo, ele falava do amor ágape. E que amor é esse? É aquele que eu decido, eu tomo a decisão de agir bem para com o outro, goste eu dele ou não. Eu detesto a Leila, mas toda oportunidade que eu tiver de ajudá-la, eu vou ajudar. Aquilo me contrariando ao extremo, mas eu vou lá e faço. Isso, quando eu ajo assim, eu estou amando o inimigo. Isso está lá no Evangelho, escrito com essas palavras.
Quem assim age satisfaz a condição de amar o inimigo. Então é uma decisão. Até que a gente possa chegar a um nível do sentimento, e Jesus sabia que a gente não podia, ele usou o ágape. Porque é uma decisão. Eu decidi que vou agir com as pessoas que eu não gosto da mesma forma que eu ajo com as pessoas que eu goste, isso me machuque internamente ou não. Porque Jesus não perguntou se a gente ia se sentir contrariado ou não, ele disse faça. E quando a gente estuda qual é o sacrifício que mais agrada a Deus, os Espíritos respondem que é aquele que eu abro mão de mim mesmo em benefício do outro. E é o que a gente faz nessas situações, ou não é? Quando eu me sinto contrariado porque tem que fazer bem ao Rubens, e assim mesmo eu faço, eu estou sacrificando o meu interesse, que era de prejudicá-lo em vez de auxiliá-lo. Ok? Então está aí um macete para a gente treinar. Isso vai envolver disciplina. Quanto mais vezes, no primeiro momento eu vou querer dar um murro no Rubens, não posso. Eu vou rezar para ele. Isso me exigiu um esforço. Na segunda vez, também eu digo, não posso. Me exigiu um esforço. De tanto eu fazer isso, conforme o tempo vai passando, esse esforço que eu preciso utilizar para me policiar, para não fazer o que eu teria vontade e fazer o que tem que ser feito, cada vez esse esforço vai se tornando menor e aquele comportamento vai se tornando natural, até chegar o ponto que eu já vou fazer, já vou agir assim, sem precisar pensar que tem que agir assim. Vai ser uma coisa natural minha. Tudo bem? Então todos podemos amar o inimigo? Basta que a gente queira. Muito bem, todo mundo aprendeu direitinho. Todos nós vamos amar o inimigo, né? Vamos treinar. Tá? Ok? Beleza? Lembrei disso quando chegar em casa. Tá? É a prática, mas a prática é que vai fazer, né? Não é assim, gente? A gente estuda matemática na escola, o que o professor faz? Ó, dever de casa. Vai treinar, cara. No começo é difícil, aí você começa a pegar os macetes da equação, daqui a pouco você olha para a equação assim. Oi? Pois é. Vou contar uma história aqui rapidinha que já acontece, muita gente aqui conhece. Olha só como é que essas coisas são. Eu tenho que dar tempo ainda de entrar em resignação, mas vou contar rapidinho. Um casal, a esposa não gostava da sogra. Queria matar a sogra. Todos conhecem essa história já? Não? Então, matar a sogra é coisa muito rara, né? Não tem muito disso não. Mas vamos lá. Aí, o que ela faz? Mas ela não queria ser descoberta. Aí, dizem para ela que existe lá na montanha uma curandeira lá que consegue dar uma porçãozinha que vai, né? Aí ela vai lá. Aí explica lá a situação para a curandeira e tudo. Ela diz, não tem problema não. Você pega essa porçãozinha aqui, ó, todo dia você dá a ela uma gotinha. Ela vai morrer e ninguém vai descobrir do que ela morreu. Mas para esse remédio fazer efeito, quanto tempo que você estiver ministrando o remédio a ela, você vai ter que ser uma pessoa afável, amigável, adorável. Você vai ter que ser o mais amiga dela possível. Senão o remédio não faz efeito. Aí tudo bem. Aí ela desceu com a porçãozinha, começou a dar para a sogra, aí começou, né? Minha sogrinha, não sei o quê, papapá, papapá. O que aconteceu? Gentileza gera. A sogra começou a retribuir com. No final ela voltou lá que queria um antídoto para a sogra não morrer. Aí a curandeira disse, não precisa, que o que eu te dei não era veneno nenhum. Foi só para você ser amigável com ela e para vocês verem que vocês podiam. Então é isso, gente, é exercício. Tá? Vamos agora lá na resignação, falar um pouquinho da resignação
que também é importante, olha só. Obediência e resignação. Também é uma mensagem de Lázaro dada em Paris em 1863. Diz assim, ó: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação e o sentimento da vontade. Aqui está a chave, ó. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Vamos guardar isso aí. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício, a indiferença moral. Olha só, hein? Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Mensagem também de Lázaro, dada em Paris em 1863. Obediência e resignação. A coisa importante aqui, a gente acabou de falar que a gente precisa ter paciência para entender que a gente passa por dores, frutos das nossas próprias atitudes, que o Pai permite que nós passemos. A gente tem duas maneiras de encarar essas dores. Duas. Ou eu aceito e vou lidar com a situação, ou eu me revolto. Revoltar é o pior dos cenários. Revoltar, além de não resolver a dor, nos coloca em sofrimento e pior, vamos ter que passar por ela de novo em outra situação até que a gente aprenda a aceitar. Ou eu posso aceitar, né? Mas aí a gente diz assim, caramba, Ana Maria, a pessoa boa pra caramba, Não vejo ela fazer mal a ninguém, está sempre envolvida em trabalhos assistenciais e tudo, e nada na vida dela dá certo. Nada na vida dela dá certo, tudo dá errado, está sempre doente, está sofrendo. Por que que ela está passando por isso? Algum motivo tem, né?
Se a gente achar que ela está passando por aquela situação sem um motivo, onde está a justiça divina? Deus só permite que a gente passe pelo que precisamos. Senão, algum de nós aqui permitiria que algum ente querido nosso passasse por alguma situação de sofrimento que ele não precisasse? Seria injusto? Muito mais Deus, né? Então, algum motivo tem para ela estar passando aquela situação. E se eu não encontro as causas nessa encarnação, onde é que estão essas causas? Encarnações pretéritas. E que ela agora está quitando. Por isso que a gente estuda causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. As nossas aflições podem ser por coisas que a gente está fazendo já nessa encarnação, como pode ser de outras encarnações. As que eu estou fazendo nessa encarnação, eu vou dizer assim, ó, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do meu chefe. Olha, eu estou sendo pisoteado pelo meu chefe, porque do outro emprego que eu vim, que eu era chefe, eu pisoteava o meu funcionário. Olha a razão nos levando à obediência. Então eu digo, eu entendo porque eu estou passando por isso aqui. É mais fácil de obedecer. Porque eu estou tendo um motivo palpável para entender aquela situação. Agora, se em todos os empregos que eu passei, eu sempre tratei todo mundo bem, com educação. Chego no emprego que o chefe me pisa em mim igual barata, bom, se eu não tratei mal alguém agora, muito provavelmente eu tratei em outra. Então tem que entrar o que aí? A resignação, que é o consentimento do coração. Entenderam a diferença? Quando a gente não sabe o porquê, passando pela situação, mas a gente entender que, apesar de não entender por que está passando, a gente aceitar, nós estamos resignados. Ó, aceitar não é acomodar, tá? Porque senão é outra coisa que dizem lá, espírita gosta de sofrer. Mentira. Mentira. Aceitar não é resignar. Qual a diferença? Aceitar, aliás, resignar não é acomodar. Qual a diferença? O Vicente aqui tem uma doença. É lícito e o Vicente deve fazer tudo que tiver ao seu alcance. É obrigação do Vicente buscar tudo que estiver ao seu alcance para que aquele mal cesse. Mas se, por algum motivo, todos os esforços que o Vicente fez para vencer aquela enfermidade não dão certo, o Vicente, então, não se revolta. Então, não se acomodar é buscar tudo que está ao meu alcance para resolver a situação. Resignar. Olha, apesar de todos os esforços que eu fiz, eu não consegui. Eu aceito, vou continuar buscando, mas não estou me revoltando com a situação. É o coração. Gente, eu não entendo, eu estou fazendo de tudo para isso dar certo e não dá certo. Mas eu não vou me revoltar. Eu vou pensar de mim para comigo mesmo. Tem algum motivo para eu passar por isso que eu não sei? Pode. O que a gente ouve por aí, quem não é espírita, não entende, acha que está pagando. Entendeu? Você está sofrendo porque você fez alguma coisa, você está pagando. Isso é muito pesado. Quem não é esclarecido. Exatamente. E a gente sabe, e aí daria um outro estudo aqui, né? Quais são as formas da gente quitar nossos débitos, a tal da lei de ação e reação, que não necessariamente a gente vai quitar o débito do mesmo modo que a gente o contraiu,
Mas isso dá um outro estudo aqui, de mais 1 hora aqui a gente falando, né? Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Eu tenho... Por isso que ele diz aqui, ó, olha o que ele fala aqui no final, ó, é pesado, ó, ele diz assim, ó, ai do espírito preguiçoso, ai dele, porquanto nós, que somos guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e submeteremos à vontade rebelde. Mas se a gente se revolta, se a gente não busca a solução, só fica naquela se achando coitadinho, é isso que vai acontecer com a gente. É nossa obrigação buscar a solução, porque quando a gente busca a solução, a gente está trabalhando. Trabalho aqui, vamos tirar essa conotação de trabalho, de estar fazendo alguma coisa para alguém. Os Espíritos nos dizem que há trabalho toda vez que fazemos alguma coisa útil. A definição de trabalho que os Espíritos trazem é essa. Estamos em trabalho toda vez que estamos fazendo alguma coisa útil, remunerado ou não, ou seja, para quem for. Então, o que ele está dizendo é assim, nós temos que buscar, nós temos que trabalhar, porque só através do trabalho a gente vai se desenvolver e chegar ao progresso. Só para finalizar, do quanto que o esforço é importante, vou contar uma outra coisa aqui que a maioria de nós também já deve conhecer. A história da lagarta que vira a borboleta. A gente sabe que a lagarta, depois de um tempo, ela fica envolta num casulo e que depois do casulo ela se torna borboleta. Quando ela está presa no casulo e que as asas vão crescendo, ela começa a forçar o casulo para sair. E experimenta chegar lá e dizer assim, coitadinha, estou com pena dela, deixa eu abrir aqui para ela sair. E rasga o casulo. Ela não vai ter musculatura na asa para voar. Então, aquele esforço que ela faz é necessário para que quando o casulo se rompa, ela tenha asas fortes e vá voar. A gente. É a gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar olhando a banda passar, né? Então, o trabalho é muito importante. Então, tudo isso são coisas que estão envolvidas, né? Para a gente ser um desses brandos e pacíficos. São coisas que precisamos exercitar. Né? Eu comecei conversando, levando na brincadeira, mas são virtudes, a paciência, a resignação, né? a benevolência, são virtudes que nós temos em semente, mas que precisamos botar adubo, precisamos regar essa semente, como? Através da gente treinar para desenvolver. Elas só vão eclodir em plenitude através do nosso exercício, né, e do nosso trabalho. Fora disso, a gente não adquire essas virtudes que vai cair num outra bem-aventurança que diz assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. E aí a gente não vai herdar a terra, mas esse herdar a terra dá também mais 1 hora de conversa, e eu já passei da minha hora e eu vou ficando por aqui, tá? Que Deus nos abençoe a todos.